Primeiro, boa noite a todo mundo, boa noite a todos, a todas. Muito obrigada, Vera, pelo convite. É uma honra imensa estar aqui conversando com a ministra, que já era fã como artista, e agora tem a possibilidade de ter todo o seu brilhantismo em um ministério tão importante como o da cultura. Obrigada, Joyce. Então, como a gente está, né, no Dia da Consciência Negra, eu quero começar fazendo uma pergunta temática. A gente tem o presidente Lula, que assumiu o comando do Brasil, está reconstruindo muita coisa, então dá uma sensação de relaxamento em todos nós, né? Porque a gente vem de períodos trevosos, tenebrosos e tudo mais. E aí eu penso que dos últimos 5 anos, esse é o mês da consciência negra mais xoxo que eu presenciei, eu observei e tudo mais. Então dá a impressão de que a gente está muito próximo de uma erradicação do racismo, que não é verdade. Então eu queria perguntar para a senhora o seguinte, haviam desafios como mulher negra dentro das artes, né, da música, da atuação, das artes cênicas e tudo mais, e agora tem um novo desafio como ministra. Eu queria que a senhora dissesse para as pessoas que estão ouvindo a gente como isso tem funcionado e quais são os principais desafios que a senhora tem, enfim, enfrentado dentro do Ministério, que sente uma diferença aí com relação à sua posição de antes do Ministério, que era como artista. Olha, essa retomada das políticas nesse sentido, dentro dessa direção da questão da cultura negra, do enfrentamento, não é, ao racismo, dentro do Ministério da Cultura nós temos tido ações assim em todas os projetos, os decretos, os editais que estamos lançando, fazendo da nossa parte, né, os direcionamentos, porque é preciso ainda direcionar. Temos aí um legado muito negativo em relação à oportunidade para a cultura negra, para os produtores, para os artistas. Então, todos os editais que estamos lançando, inclusive começamos com editais importantes, né? Por exemplo, a Secretaria de Livre Leitura lançou um edital logo no começo, que foi o edital Maria Carolina de Jesus, onde para justamente trazer a oportunidade para mulheres escritoras, com as cotas para mulheres negras, mulheres indígenas, quilombolas, né? Lançamos também o edital Ruth de Souza, né? Lançado pela nossa Secretaria de Audiovisual, para potencializar oportunidades para mulheres produtoras de cinema, porque o quantitativo era de que 70% era só de homens brancos que tinham possibilidade de fazer isso. Então, nós estamos fazendo direção a isso, ações nessa direção. O próprio presidente Lula, nesse mês, sancionou uma lei onde estabelece, né, aliás, antes de hoje, há uns 3 meses atrás, junto com a ministra Aniele Franco, uma lei onde ele implementa que 30% dos cargos públicos, cargos de comando também, sejam ocupados por pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, e também tem agora a renovação da lei de cota com mais possibilidades para pessoas negras, quilombolas. Isso é uma reparação importantíssima para o Brasil, para a sociedade brasileira, né? Porque quando a gente começa a emancipar, dar a possibilidade das pessoas emanciparem seu pensamento, ter acesso a outras ferramentas na educação, isso vai qualificar muito mais a nossa base, vai qualificar muito mais e vai fazer florescer os talentos de uma maneira onde a própria sociedade vai poder ter um melhor aproveitamento. Isso gera uma transformação nas relações sociais, né? Porque o racismo em si, que está estruturado e às vezes assim fica invisível, né? Invisível para quem não quer ver, mas visível para nós, porque a gente sente, né? Então, na verdade, essa falta dessa correção que não houve naquele momento é uma necessidade para a gente poder dar um passo a mais à frente. E aí, o que acontece? Com as poucas oportunidades que tivemos com as cotas universitárias, já fizeram algumas emancipações e nós temos depoimentos de pessoas, né, falando sobre isso, a importância, que a transformação de uma pessoa negra, quando ela tem acesso a isso, não é só ela que ela está trazendo ali. É todo um histórico de família. Quando você tem alguém que já começa... Eu mesmo estou feliz que eu tenho um sobrinho que já chegou à universidade, tem uma sobrinha chegando agora também. Isso para a gente, né, que a gente pensa como era antes, então já significa um movimento importante de vida, né, para aquela família, para aquela comunidade. Todo mundo fica esperançoso, né, quando alguém da nossa
do nosso meio, né, consegue ter um levante, porque há um retorno também, a gente faz essa ligação. Então, eu acho importantíssimo essas ações e eu estou muito confiante, né? Estamos reestruturando também a Fundação Palmares, que foi fisicamente depedrada, né? Também na governança interna da Fundação Palmares eles mexeram. Então, são muitas ações que estamos fazendo em função de dar uma resposta, de melhorar, mas que isso seja bom para todo mundo. A sociedade brasileira precisa entender que isso é bom para o Brasil como um todo, a gente qualificar as pessoas, qualificar a força de trabalho, qualificar novos profissionais, trazer novos pensamentos para a gente melhorar o nosso país.